Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! Conhece muito nessas 5 fases do luto, até pelo conhecimento popular mesmo, aparecia muito em Grey's Anatomy. Se você for procurar lá no Google, os passos para superar um divórcio ou separação, conheça as 5 fases do luto do divórcio. O que são essas 5 fases, o que elas representam e se elas ainda são aplicáveis com o conhecimento que se tem atualmente sobre o luto. Então, 5 fases, ela acaba sendo, eu acho que, uma maneira mais fácil da gente lidar com um tema que é muito difícil. Sim. Então, assim, tanto as pessoas, os leigos, que vivem essa experiência, buscam uma solução, quanto os profissionais. Vamos lá, a gente não aprende a lidar com o luto na formação profissional. Nem na área de saúde, que deveria ser obrigatório. A gente não aprende. E quando aprende, a gente aprende as 5 fases. Eu sou psicóloga, me formei em psicologia. Eu vi pontualmente luto quando eu estudei psicologia hospitalar. Né? E assim, eu comecei a trabalhar no hospital e eu só vi as 5 fases do luto. Né? Não se falou mais. E lutos patológicos, né? Da morte, da doença, etc. E os outros lutos acabam ficando no imaginário, né? Não entra no luto, assim. A gente aprende quando a gente vai para a prática profissional, né? Exato. E aprende na dor. Aprende na dor. Mas a gente tem as 5 fases e assim, não é uma teoria que a gente joga no lixo, que eu acho que a gente tem que ter cuidado também. Eu vejo hoje algumas pessoas. Eu faço muito trabalho de desconstruir essa ideia, mas não é desconstruir no sentido de jogar fora. Sim. Mas é de entender que a gente tem um avanço científico, que bom, né? A gente segue estudando e tentando compreender as experiências. Então, é proposto por Elizabeth Kubler-Ross. Ela estudou, e esse é um livro sensacional, que é sobre a morte e morrer. Eu indico para todo profissional de saúde. Vai ficar aqui embaixo na descrição, hein? Porque fica, assim, vale a pena. Mas é isso, ela escutou pacientes e familiares em processo de terminalidade. Perfeito. E ela propõe essas 5 fases neste processo de terminalidade. Então, assim, é interessante, a gente observa que assim, né, pode haver uma negação, uma barganha, né? Que é aquilo de você negociar aquelas promessas. E se eu fizer isso, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou, né? Vai mudar. Tem a raiva. Então, tem ali, né? Aquele choque diante daquela reação. A depressão, que não é depressão clínica, né? Mas é essa tristeza de você se dar conta, efetivamente, da perda. E a aceitação. Então, qual é o grande problema das fases? Primeiro, não é a proposta de Elizabeth Kubler-Ross, é como as pessoas usam. Porque hoje é um senso comum. É isso, você vai pro Google, tem lá uma fórmula mágica, você coloca nas caixinhas. E eu digo mais, enquanto psicóloga clínica, eu recebo pessoas endotadas que chegam já trazendo, né? Eu não consigo sair da negação, porque já estudou no Google. Eu já vi em algum, né, seriado, alguma coisa desse tipo. Mas é a maneira, é a visão linear do processo. Sim. Então, meio como se fosse um videogame mesmo, né? Eu tô ali, eu vou passar todas as fases até chegar ali no chefão e vencer. Então, a aceitação traz essa expectativa para quem vive o luto de superação. Isso vai acabar. E como se fosse uma coisa linear. Então, eu vou ali passando fase por fase até aceitar a perda. Opa, aceitei a perda. Acabou o sofrimento. Superei, acabou meu sofrimento. Isso não existe. Não. E aí a gente entra com os divórcios, né? As separações. Também a perda de quem se ama, mas a perda de um ente vivo, né? Que você pode ver transitando na rua e que traz, né, nessa nossa sociedade em que, enfim, os divórcios, né, acontecem por motivos diversos, mas independente do que motivou o divórcio, né, daquele casal, existe sofrimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes sofrimento não é validado, vamos passar por cima. Fala um pouco sobre isso. A gente tem um conceito, nos estudos sobre luto, que é o de luto não reconhecido. Isso. Que é essa ideia de luto vedado, que não há espaço para ele se expressar.
Eu acho que a gente tem essa crença, né? Esses dados sobre esse estudo são muito interessantes, porque realmente a maior crise talvez não haja sofrimento pior do que esse, né? Exato. Dessa perda, mas as pessoas acham que não falar resolve. Pois é. É esse o problema, assim, mas é tão difícil falar sobre o tema. Mas assim, a vivência está ali. A gente precisa encontrar o espaço para poder elaborar. E quando a gente fala de términos de relacionamento, assim, o luto não reconhecido tem esse risco, inclusive de publicação de adoecimento psíquico. Acho que o luto de uma separação, ela vem muitas vezes na mente da pessoa como uma motivação. Terminei o namoro, agora que eu vou emagrecer aqueles 10 quilos, vou cortar meu cabelo, vou ficar malhadona, marombada, agora que eu vou ver minhas amigas que eu nunca mais vi. Então, tipo assim, tem esse movimento que, particularmente, eu não acho nenhum movimento negativo. Mas eu acho que o problema, como você falou, Clara, é tipo assim, você negar, você não sentir aquela dor, botar por debaixo dos panos. Eu tenho, né, muitos pacientes que me procuram nesse momento. Porque eu vi que você quer mesmo sair da dor. Você procura uma cirurgia, talvez isso não incomodasse tanto. Nesse momento da dor, você se olha no espelho e incomoda mais. E eu sempre falo para os meus pacientes, é uma coisa que eu sou bem clara. Eu não opero o paciente que acabou de tomar uma decisão ou que tem um motivo muito triste relacionado a essa decisão de fazer cirurgia plástica. E é diferente da pessoa que sempre quis e encontrou um tempo, encontrou uma oportunidade. Quando eu atendo as mulheres, né, gestantes, não, todo mundo se prepara para o positivo, mas quando ele veio, todo mundo, vixe, e agora? É um luto. E é um luto não validado. E por que eu digo que é um luto não validado? Porque luto, gente, nem sempre está relacionado à perda desastrosa de alguma coisa, mas é uma mudança de uma fase de vida, por exemplo. Perfeito. Então, quando o positivo vem, e muitas das minhas pacientes falam assim, doutora, tô grávida, não sei o que e tal. Como vem, às vezes, com mensagem de WhatsApp, você não sabe a entonação, doutora, tô grávida, ou doutora, tô grávida. Sim. E eu sempre pergunto, olá, bom dia, seja bem-vinda. Como você está se sentindo sobre a sua gravidez, né? Ai, que maravilha! Esse é profissional de saúde devia fazer. Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque as vitaminas, não sei o que, meu lelê, vai rolar. Mas assim, como você está se sentindo sobre essa gravidez? Principalmente se eu não conheço a pessoa, né? Tipo assim, alguém me encaminhou e etc. Aí muitas vezes estou me sentindo confusa, estou me sentindo perdida, não era a hora certa, não foi como eu planejei, né? E aí eu acho assim, a gente precisa acolher esse sentimento até para definir, né? E aí, diante disso tudo, vamos seguir? Como é que tá isso? Tem parceiro? Tem parceiro? E aí a gente vai construindo esses 9 meses aí, essas fases, como você vai falando, né? Que não são fases estanques, mas assim, existe, né? Negou, porque eu, pra que eu... Por que é uma coisa que deveria ser tão boa e eu estou sofrendo tanto? E a mulher se culpa e ela se cala. E a própria sociedade diz, mas você tá grávida, você tinha que estar feliz. Não, velho, eu tô no luto do meu corpo agora. Eu tô engordando 10 quilos por mês. Agora eu acho que é um tema muito... Puxando esse gancho da mulher grávida, é muito difícil também lidar com a paciente, a pessoa que não consegue o positivo. Exato. Da infertilidade. Nossa. E é uma coisa que a gente tem vivido, e que bom que tem se falado muito sobre isso cada vez mais, né? Porque é muito comum, tem muitos casais que passam pelo processo de infertilidade e muitos não chegam o sonhado ser pais. Seja por adoção, seja por tratamento espontâneo mesmo. Tem muita gente que vai ter que lidar com esse luto de que não vai ser pais nessa vida. E na nossa geração, né, eu acho que atualmente, quando a gente pensa na pós-modernidade, isso tem sido cada vez mais frequente. Porque é isso, não se tem mais filho com 20 anos, como se tinha antigamente. A gente precisa construir uma carreira, né? O papel da mulher hoje é diferente. Então, tem toda uma coisa de você investir na sua carreira, numa estabilidade, para depois, lá na frente, se eu quiser ser mãe, eu ter um filho, né? Uma das minhas dores enquanto profissional é exatamente a nossa camada social. Porque a gente tem regras sociais do luto. Sim. A cor que você pode usar... O nível do choro e do sofrimento. Claro. Você vai em hospital, você espera, trabalhando até em pediátrica, você espera ali uma expressão daquela mãe e daquele pai. O pai tem que estar forte, porque ele tem que ser o apoio ali daquela mãe. A mãe tem que chorar. Ela tem que se desesperar, se jogar no chão. Mas em um determinado nível, se ela descompensa mesmo, desorganiza,
Aí também, né? E se ela não chora e quer tirar foto daqueles filhos, é louca. Não, aí chama, psi, olhe, aí vamos lá para 5 fases. Eu acho que ela tá em negação. Porque no hospital as pessoas adoram falar de negação, gente. E assim, negação existe em muitos casos. Negação é uma defesa psíquica. Claro. Muitas vezes a notícia é tão desafiadora que a gente não dá conta de processar. E tudo bem. Muitas vezes a defesa é necessária, mas ela é vista como uma coisa ruim. A negação é uma coisa ruim. Muitas vezes a pessoa precisa negar para ela, no tempo dela, dar conta de processar. Porque isso é a principal característica do luto. Ele é muito singular. A gente tem muitas teorias que hoje, né, a gente consegue compreender, mas que falam exatamente do movimento. Qual é o problema das fases? Ela traz uma rigidez e coloca ali 5 reações. Gente, eu citei aqui algumas dimensões. Olha o seu relato. Uma dificuldade de concentrar, uma dificuldade social. Porque é isso, gente, ninguém te entende. E ninguém tá aberto para te escutar. Eu simplesmente quero ficar aqui no meu casulo. Já que ninguém me entende... Pra que eu vou falar sobre Às vezes, entre os parceiros não há essa liberdade de dizer eu tô triste. Para os homens, né? Para mim tá difícil, né? Eu não sei o que fazer porque eu tô vendo minha mulher, né? Em cima da cama, a gente não pode falar nada para ninguém. E é isso. E muitas vezes as mulheres, elas adoecem nessas perdas, né? Um luto de uma perda de um filho é um luto sem nome. A mulher que perde o marido é viúva, né? E vice-versa. Né? O filho que perde a mãe é órfão, mas é a mãe que perde os filhos, é inominado. Existe o conceito de mãe de anjo, né? Que foi uma forma de tentar nominar e tudo mais, né? Mas realmente, essa pessoa não tem nome. E existe esse julgo, né? Se você já tem filho, aí não dói tanto. Porque pelo menos você já tem um. Pelo menos você já tem. Imagine quem nunca teve, que não sabe se vai engravidar. Mas essa família quer ter 300 filhos. Não, e você é jovem, você vai ter outro. Como se esse outro viesse para substituir. Não substitui, porque cada um é uma história, uma expectativa. Foi a forma e o momento que foi concebido. O que se construiu para essa criança chegar. Quando nasce a mãe, nasce o luto também. Você deixa de ser aquela pessoa que você era. E existe muita idealização sobre a maternidade, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Todos os lutos que se vive diante da não perfeição daquela maternidade daquela criança, né? Quando sua criança não dorme a noite toda, mãe de merda. Tem um troféu. Não ensinou ele não, porque tem vários métodos aí, né? Sim, isso tantas vezes, né? Porque você amamenta, você tem que parar de amamentar. Associação peito-sonho. Seu filho é muito gordo, muito magra, depois sua. Então, assim. Não tá demorando, não. Seu filho não é muito agitado, não. Exato. Então, assim, você fez. Sabe o que é pior de tudo isso? Quem faz isso são as próprias mulheres. Exato! Chegamos, mulheres. É duro. A gente não se reconhece, não se valida. Para mim, o que é mais importante no suporte ao luto é você reconhecer e validar aquela experiência. Sim. Muitas vezes tem pacientes que chegam para mim no consultório com perdas significativas. O que eles precisam? É de um acolhimento, é de uma intervenção ali de 3 sessões, 4 sessões. É isso, gente. Psicoterapia não é eu vou passar o resto da vida falando daquilo ali. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!